Oi, hoje o nosso Pode Confessar é com o Dr. Marcos Blini. Muito obrigado, doutor, por aceitar o convite, por estar aqui. Eu sei que sua agenda é corrida, mas muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Sabe que sempre é um prazer estar falando do tema do envelhecimento, né? Eu, como geriatra, lido com isso o dia inteiro, né? Tanto do ponto de vista como profissional, quanto das questões pessoais, de histórias. Sempre que a gente tem um tempinho para conversar sobre isso, é muito interessante. Sim, e eu achei muito interessante porque o seu atendimento é humanizado. Você atende tanto na clínica como domiciliar, né? Isso. Eu achei muito interessante, por conta mesmo as pessoas de idade, as pessoas idosas, geralmente tem alguns que não conseguem ir até a clínica, né? E como foi essa ideia de ter essas duas funções aí? É uma coisa meio que foi acontecendo na minha vida, né? Pelo fato de eu ter feito a residência de geriatria e sempre ter gostado desse cuidado mais individual, desde a minha época da residência de clínica médica, que eu fiz toda a minha formação na USP São Paulo. Uhum. E aí, tanto na questão já do internato, eu já tive contato com o atendimento domiciliar lá. Uhum. Na residência de clínica médica também, quando eu fui para a geriatria, a gente tinha uma questão do atendimento domiciliar muito forte, né? E aí teve várias questões da minha vida já na residência que fez eu ver o quanto que a tendência ao atendimento domiciliar ele é diferenciado. Então eu lembro até hoje, teve um paciente que sempre descompensava do coração e quando a gente foi na casa dele, ele tinha uma sacola de medicamentos com várias doses diferentes. Então ele descompensava porque ele tomava o remédio errado. E aí no consultório você não ia saber nunca isso. Entendi. E aí eu já comecei a ter esse vínculo com a domiciliar. E aí quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu comecei fazendo domiciliar por questão de redução de custo mesmo, porque eu não conhecia ninguém, né, para não ter o custo do consultório. E logo veio a pandemia. Então eu cheguei aqui no começo de 2019 e aí eu fiquei só com domiciliar até o finalzinho de 2020, que já emendou a pandemia. E aí que eu comecei o consultório. E aí, como geriatra, eu acho que é um contínuo da assistência você ter o consultório, mas ter a domiciliar. E tem eu achei interessante. Você chega na casa da pessoa e fala, deixa eu ver os remédios. É bem assim, né? Me dá a sacola. Eu até brinco com os alunos, assim, uma questão que você chegou na casa do paciente e perguntou assim, quais remédios que você toma? E o paciente não sabe nem onde está o remédio, é porque não toma, porque né? não toma. Exatamente, uma coisa que é para tomar todo dia, não sabe nem onde está. Ou tem algumas composições que não pode misturar, né, doutor? Exatamente, então é bem interessante essa coisa de ver na prática se está funcionando ou não, né? E tem uma questão de conforto também, né? Sim. Todo mundo pensa muito paciente demenciado, acamado, com muita alteração motora, mas eu tenho vários pacientes que preferem domiciliar por comodidade. Por comodidade, porque no consultório mesmo eu prezo muito por ser muito pontual, mas às vezes um paciente atrasa, acaba atrasando um pouquinho o outro, né? Tem paciente que às vezes não gosta de sair de casa, e aí a domiciliar, o paciente está em casa, eu chego na hora que está marcado, né? Então tem muito paciente bom que prefere a domiciliar por questão de comodidade. E geralmente essas pessoas preferem também não sair de casa às vezes, né? E tem outra questão que eu comentei, eu lembrei agora também, que eu vou fazer uma domiciliar semana que vem, a gente já está com esse propósito. Às vezes o idoso não quer ser atendido, e aí o médico chega lá, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Entendeu? Aí é meio obrigado a aceitar a consulta. Muito bom, muito bom. Tem isso. Doutor, deixa eu te perguntar, o esquecimento é sempre sinal de Alzheimer? Isso é uma dúvida que as pessoas perguntam muito para mim, tem uma questão quase cultural, né? Tem uma entidade que, na verdade, não existe, né? Que é o que a gente fala de demência senil. Não sei se você já ouviu esse tema, né? Esse termo. É um termo que não deve ser usado. Eu até falo para os alunos que é um termo que não é técnico. Por quê? A demência senil ela surgiu de uma época que a gente não tinha um diagnóstico correto das síndromes demenciais. Então, era o ficar gaga. Então, para não falar que o paciente estava gaga, o médico falava que o paciente estava com demência senil. Mas não tinha um entendimento da ciência do que causava aquilo. E hoje em dia a gente sabe que a demência ela é como se fosse um câncer, ela é uma síndrome. Então, o paciente com câncer tem N causas e tipos e tratamentos. Então, o paciente com câncer de mama é uma coisa, o câncer de pâncreas é outra, tudo diferente. E a demência é igual. Demência de Alzheimer é uma coisa, demência vascular por micro-AVCs é totalmente diferente, né? Então, foi virando um sinônimo da demência o Alzheimer. Sim. Mas o Alzheimer é só um tipo da demência, tá? Mundialmente falando, é o tipo de síndrome demencial mais comum, sim. Mas a gente sabe que, principalmente em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, pode ser que a demência vascular seja mais comum que o Alzheimer. Eu tenho muito essa impressão. A maior parte dos pacientes que eu acompanho são mais demência vascular por micro-AVCs do que Alzheimer. Alzheimer seria a segunda causa. Sim.
E as pessoas confundem muito. Geralmente a pessoa começa a esquecer, já acha que é... Que é Alzheimer e pronto, exatamente. E às vezes é alguma coisa e muda o tratamento. Então, por exemplo, a tal da demência vascular, que eu sempre friso muito isso. Se ela for, por exemplo, causada por uma arritmia, o tratamento vai ser anticoagulante. Totalmente diferente do tratamento do Alzheimer. Entendi. Então, se o profissional de saúde, né, que normalmente ou é um neuro, um geriatra, um psiquiatra, não faz o diagnóstico correto, Sim. o paciente muitas vezes fica anos progredindo daquela doença, sendo que poderia estar sendo feito um controle melhor. Um controle, né? E existe algum... eu gosto, assim, eu estou querendo, com esse Pode Confessar aqui, eu quero passar para as pessoas, para quem cuida de idosos, e para os idosos que vão assistir esse nosso Pode Confessar, existe algum tipo de remédio que idosos não podem tomar? Assim, existe alguma... Ou não? Ser evitados? É muito importante a gente falar duas coisas quando a gente vai para esse lado, né? Primeiro, tem N medicações que são tranquilas para jovens que quando a gente vai usar em idosos, principalmente idosos mais debilitados ou com multimorbidades, com múltiplas doenças, esses medicamentos podem ter efeitos colaterais complexos, né? Então, sempre é importante o idoso, primeira coisa, não se automedicar. E segunda coisa, ter um médico de confiança, que pode ser o geriatra, sim, mas muitas vezes pode ser um cardiologista, um endócrino, um ginecologista, quem faz essa assistência mais geral, para perguntar, falar assim, doutor, me passaram esse remédio, posso usar, não posso, qual é o efeito colateral, o que não é. E tem essa questão cognitiva. Tem N medicamentos que parecem ser bobos que podem piorar a memória e alterar mais ainda a cognição, tá? Um exemplo clássico, assim, que a gente vê muito, os medicamentos para sono. Então, quase todos os medicamentos para sono, eles interferem negativamente na memória e na cognição. Olha só. O exemplo clássico são os tarja preta, né, os benzodiazepínicos, então clonazepam, diazepam, alprazolam, todos esses medicamentos, eles pioram memória. Então, não é que o paciente não pode usar, mas a gente evita ao máximo e quando a gente usa por um período curto de tempo, já pensando em pôr outro no lugar para tentar tirar. Para não ter problema, né, nessa questão. E a gente sabe que existe muitos idosos que têm uma fragilidade mais, né, avançada. Como pode ser revertida isso? A família, como que a família pode ajudar nessa coisa questão? Que eu sempre comento, né, isso as pessoas veem na prática, né? E tem outras coisas, não só o envelhecimento, que é muito assim. Quando o paciente já está muito ruim, é muito difícil da gente fazer ele melhorar. A gente basicamente toma medidas para tentar evitar intercorrências e evitar que esse paciente tenha internações e que ele faleça antes do que deveria, tudo isso. Mas o ideal é a gente ter a prevenção disso, né? Que é uma coisa que está muito na moda e melhorou muito nos últimos anos, que é a questão da saúde muscular. Então, a gente tem esse termo em geriatria que a gente chama de síndrome de fragilidade, né? Que tem muito a ver com a questão semântica mesmo, né? Que realmente esse idoso está frágil. Mas a síndrome da fragilidade ela é muito atrelada à questão da vulnerabilidade física. Então, o paciente frágil, ele necessariamente tem que ter perda de peso, tem que ter perda de massa muscular e tem que ter perda de autonomia pela perda de massa muscular. Então tem que estar sem conseguir subir uma escada, com uma dificuldade para levantar da cadeira, uma dificuldade para caminhar alguns metros. E aí esse paciente é classificado como síndrome de fragilidade. E que não é todo mundo que sabe, por isso que eu perguntei, para poder que tem isso, né, também. E aí isso entra muito numa coisa que eu vejo muito, que é muito triste, mas tem mudado devagar, que é um preconceito com o envelhecimento. Os idosos frágeis, no geral, o grosso da população acha que é normal, que ele está ficando mal só pela idade. E a gente sabe que não é assim. E tem aquela coisa também, às vezes, não é que o paciente, o idoso, o paciente, não é o que ele não quer, às vezes ele não está conseguindo fazer aquilo justamente por conta dessa fragilidade que está acontecendo e a família não... Até muitas vezes eu ouço, falo assim, doutor, ele não aceita fazer exercício físico. Mas não é que não aceita, é que às vezes ele está tão mal que ele não tem energia para aquilo. E você tem que começar com um exercício, às vezes, mais leve, às vezes você tem que entrar com um suplemento antes. Muitas vezes o paciente está deprimido, e o sintoma é um sintoma mais ameno, às vezes é uma falta de vontade. Como que a família pode ajudar? O primeiro passo que é muito importante, né, assim, eu sempre falo isso, percebeu que o idoso está envelhecendo mal e a princípio não é por nenhuma doença, é interessante procurar um geriatra.
Tá? Inclusive no meu site tem isso, assim, quando procurar um geriatra, que é uma coisa que as pessoas sempre têm... Não vai tomar minha pergunta, doutor. Que as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Calma lá. Eu sempre falo assim, o grosso do geriatra fala assim, é bom desde os 40, 50 anos procurar um geriatra para envelhecer bem. É bom? Mas não é imprescindível. Agora, quando você tem um idoso que você vê que claramente está envelhecendo mal e nenhum médico meio dá uma resposta, tá? Tem grande chance desse idoso estar envelhecendo mal por questões ou multifatoriais, ou isso que a gente estava falando de questão muscular. Então percebeu que o seu familiar, o seu conhecido, alguém, ou a própria pessoa, às vezes o idoso é bom da cabeça, ele mesmo, tá percebendo que tá envelhecendo mal e não uma coisa atrelada a uma doença grave, é interessante procurar um geriatra pra gente ver. Ou seja, então, para ficar claro aqui que nós estávamos numa conversa aqui, qual que é a idade certa, então? Ou não tem idade certa? Então, não tem idade certa, não tem. Tá? Uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe é que, assim, quem é geriatra de verdade, né? Eu brinco geriatra de verdade, porque tem muita gente que fala que é geriatra e não pode é, confessar, doutor, pode confessar. É muito comum. Então, assim, geriatra com RQE mesmo, especialista de verdade, a gente tem que fazer clínica médica antes. Então, mesmo tanto quem faz residência, né, que foi o meu caso, a gente faz 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de geriatria. E quem faz a tal prova de título para virar especialista tem que ter o título de clínica médica para depois tirar o título de geriatria. Não dá para fazer geriatria direto. Então, ou seja, a gente tem uma carga boa. E a gente é especialista em adulto. Então, o geriatra, ele, antes de ser especialista em idoso, é especialista em adulto. Então, não tem uma idade inicial. Sim. Tá? Só que eu sempre falo, da mesma forma que eu sou clínico, os cardiologistas são clínicos, tem que fazer clínica médica antes, a endócrino, reumato, nefro, e aí vai. Então, se o paciente relativamente jovem ou um idoso bom está muito bem acompanhado do ponto de vista de prevenção, de avaliação geral com um cardiologista, com um reumato, às vezes até com um ginecologista, né, que não é clínico, mas vê esse olhar geral da saúde da mulher, não necessariamente precisa procurar um geriatra. Agora, a partir do ponto que isso começa a acontecer, de perceber que está envelhecendo mal, 80 anos, para mim 80 é um marco. Por quê? Não é que o paciente com 80 ele está mal. Mas quanto mais velho o paciente mais difícil dele ser estudado do ponto de vista da ciência. Então começa a entrar uma questão de experiência e de individualização do cuidado. Então o paciente acima de 80, dificilmente ele está no artigo científico que o médico estuda. Tem uma nuance da experiência. Então acima dos 80, por mais que às vezes um cardiologista, vou dar um exemplo do cardiologista que eu sou muito amigo deles, mas assim, por exemplo, o cardiologista depois dos 80 ele começa a patinar um pouco, porque se ele for estudar, por mais que ele estude, tem uma nuance de experiência. Então, acima dos 80, eu acho imprescindível, eu acho até no SUS deveria, todo paciente acima de 80, acho que valeria a pena, tanto para o sistema quanto para o próprio paciente, ter um geriatra, né? E pacientes, que é isso que eu estava falando, que estão envelhecendo mal, multimorbidades, uma coisa que é muito comum. Um médico fala X, o outro fala Y. Aí a família não sabe o que fazer. Então, o geriatra é muito gestor da saúde do idoso. Olha só, gente, que interessante. Gestor, eu gostei disso. Isso é uma coisa que vem muito... É da geriatria, mas tem uma coisa muito da medicina inglesa, né? Que tem um negócio que eles chamam médico de família. Não é bem esse nome que eles dão lá, mas eles chamam gatekeeper, que é o guardador do portão. Entendi. Né? Nossa, então, assim, o paciente tem um médico dele, e aí esse médico é que vai gerenciar a saúde como um todo. E aí, sei lá, o paciente infartou. Ele vai pro cardiologista, o cardiologista ajusta o que tem que ajustar e volta pro médico de confiança. De confiança da casa dele, que vai lá pegar a sacolinha dele, ver os remédios dele, horário. Então, o geriatra tem muito disso, né? Então, por exemplo, tem N colegas meus especialistas mais de órgãos, né? Eu falo assim, que eles estão muito acostumados com isso comigo. Então, por exemplo, tem um amigão meu que é ritmologista. Então, eu peço um exame do paciente e vê uma arritmia. Ele vai para ele avalia a arritmia, ele medica e o paciente volta para mim. E aí, caso precise de novo, volta para o cardiologista. Até porque também eles têm uma certa confiança, né? Tem então, isso também, exatamente. Tem isso, fica... E tem outra questão que cabe também nessa questão da domiciliar, mas não só isso, que é a questão da intercorrência, né? Então, a gente sabe que o hospital para o idoso é muito complexo. Então, a gente evita que esse idoso interne, a não ser que seja uma coisa extremamente necessária. E aí, quando o paciente tem um médico de vínculo para assim, doutor, manda mensagem no WhatsApp, olha, ele tá com tosse, tá com febre, tá com catarro, o que eu faço? Entendeu? Não, vamos fazer uma teleconsulta. Ou, eu vi ele semana passada, eu sabia que ele estava bem, vou prescrever um antibiótico, né? Às vezes minimiza a internação. É verdade. E, doutora, a gente tem visto em alguns vídeos, vários idosos, hoje estão, né, vários vídeos de idosos, que tem uma até que me chamou a atenção,
vamos tomar banho. Não, não quero tomar banho. Dá uma xingada, não sei se o senhor já viu. Vamos sair, tem que ir no médico. Não, não vou. Elas dão uma xingada, a gente dá risada, tudo. Mas a gente vê que ali é um vídeo difícil, legal, né? mas ali no dia a dia deve ser muito difícil para essas pessoas que cuidam. Quem cuida, às vezes, é os filhos, às vezes tem cuidadores, enfim. Eu queria saber do senhor qual a maneira que essas famílias podem estar conversando sobre a autonomia, a dependência de cuidados, sem gerar esse conflito, sabe? Sim. Porque deve ser um conflito, né? Aí é uma questão que também, muitas vezes, até... Sabe que, assim, é interessante isso aí, então, no nome do podcast, né? Pode confessar. É muito interessante que, assim, inclusive, profissionais de saúde têm um pouco desse preconceito com o envelhecimento, né? 2 coisas que eu já ouvi muito na minha carreira. Primeiro, nossa, o pessoal me chama mais de Bline do que de Marcos, né? Fala assim, nossa, Bline, mas assim, como é que você tem saco e paciência de aguentar os idosos todos os dias, né? E a outra coisa é essa questão de falar assim, nossa, mas idoso é chato, né? Como é que é esse negócio do cotidiano, né? Mas o idoso bom da cabeça, ele tende a não ser chato. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me perguntam, mas como é que você acaba a consulta? Porque o idoso sempre tem uma queixa, quer conversar mais, quer papear. O idoso bom da cabeça é igual a gente, ele percebe que tá chegando no fim da consulta, ele percebe que você tá mudando de assunto, ele percebe que você tá dando as orientações. Então ele tem esse insight de que tá acabando a consulta, né? Só que tem um paciente demenciado. Aí o demenciado não vai ter nada disso, né? Então, normalmente, quando a gente vê esses vídeos e esses pacientes muito complexos, eles não são idosos normais. Normais já, né? Eles são idosos que têm síndromes demenciais, né? Então, a primeira coisa é isso, assim, tentar diferenciar se o idoso só é um idoso mais chatinho, que às vezes acontece, mas é menos. E principalmente homem, né? Homem é mais rebelde, às vezes, né? No cuidado, mas é exceção. Mas a maior parte das vezes já é um começo de uma síndrome demencial. Que passa batido como, não, ele tá chato porque ele tá idoso, mas não é. Você vai investigar direito, ele tá com uma demência, ou às vezes tá com uma depressão, ou tá com transtorno de ansiedade. O olhar da família é muito importante, né, doutor? Porque nessa parte a família tem que sentir ali os primeiros sintomas, né? Porque é uma coisa que eu respeito muito e cada vez respeito mais, o olhar da família. A família que vai ter essa percepção dessa mudança de comportamento ou não. Então eu sempre pergunto, assim, principalmente quando o sintoma é irritabilidade, braveza. Sempre foi assim e tá pior? Ou nunca foi assim e mudou de uma hora para outra? Porque o raciocínio clínico faz muita diferença, né? É verdade. E, doutor, qual que é a frequência que o idoso deve passar pelo geriatra, assim, tem alguma regra ou não? Depende muito do padrão do paciente, né? Assim, pacientes extraordinários, né? Que é mais difícil quando a gente fala de pacientes mais velhos. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes meus de 60 e pouco, às vezes 70 anos, que estão muito bem obrigados, às vezes passando só uma vez por ano pro check-up, entre aspas, tá bom, né? A maior parte dos pacientes precisam passar por volta de 6 meses, tá? E tem alguns pacientes que a gente precisa ver mais perto um pouco, às vezes 3 meses, 4 meses, do caso, né? Mas isso é uma coisa meio variável da família e do paciente, tá? Eu sempre fui mais objetivo. Então, eu evito de fazer muitas revelações muito próximas. Eu não gosto muito. Eu acho que sufoca um pouco o próprio paciente e a família. Tem paciente e família que gosta, que se sente mais assistido. Então, por exemplo, atualmente tem uma paciente que eu acompanho todo mês. Olha só. E foi a família que pediu. Falou assim, doutor, eu sei que não necessariamente precisa, mas a gente se sente mais confortável e mais seguro. Então eu vejo essa paciente todo mês. Olha entendeu? Só, que legal. Mas é muito do perfil, tá? Então eu sempre deixo para o familiar e para o paciente assim muito aberto. Eu falo, olha, da ponto de vista técnico, precisaria ser visto daqui a 4, daqui a 6 meses. Mas se vocês quiserem, a gente pode vir antes ou pode esperar um pouquinho mais. Aí varia muito do caso. Muito interessante. E, doutor, pode confessar aqui pra gente, aqui no nosso Pode Confessar, qual que foi, assim, o caso mais marcante que você teve aí na sua carreira, que marcou? Falar assim, o caso em si é mais difícil, né? Mas assim, eu tive N casos que a gente não esquece, né? Tava até comentando com os meus residentes hoje, mudando um pouco do assunto da geriatria, né? Mas uma coisa que, pra gente fazer as pessoas refletirem um pouco, o quanto que a assistência do paciente muito velho, e eu não tenho problema de falar o termo velho, tá? Eu acho que o pessoal fica muito panos quentes, assim. Eu até brinco, meu irmão, assim, quando eu ficar velho, eu vou deixar que me chamem de velho, eu mesmo vou falar que sou e tudo bem. Então, assim, quando o paciente fica muito velho, tá? E velho no sentido da palavra mesmo, de assim, debilitado, mais complexo, tá? A assistência individualizada muda muito. Então, um caso que eu sempre lembro, acho que foi no meu primeiro mês que eu estava aqui em Campo Grande. Eu fazia assistência num hospital, porque eu não conhecia ninguém, para ganhar vínculo, tudo isso, né? E eu peguei uma paciente de 101 anos,
Então, assim, bem idosa mesmo, né? 101. 101 anos que estava numa UTI por conta de uma pneumonia. E ela estava no que a gente chama de delírio, né? Que é quando o paciente fica pior da cabeça por conta da infecção ou da internação. Então ela estava vendo bicho, estava agitada, a enfermagem tinha amarrado ela no leito para ela não tirar o acesso venoso, tudo isso, né? E eu conversando com a família, que isso é uma coisa que a gente preza muito, a gente geriatra, como que o paciente era antes, né? E conversando com a família, ela, assim, ela era uma paciente que já tinha uma síndrome demencial prévia, parecia, então já tinha uma memória meio mais ou menos, mas ela tinha as atividades básicas preservadas, que a gente fala. Uhum. Então ela tomava banho sozinha, ela se vestia sozinha, ainda fazia uma comidinha, usava fogão. Então era uma paciente que, assim, estava relativamente bem, apesar da idade, pro que a gente espera nessa idade, né? E aí, com a pneumonia, que ela debilitou muito. E aí eu vi essa paciente na UTI, ela tava o cão, assim, gritando e brava e não sei o quê. E tava relativamente grave, já tava caindo pressão, já tava precisando de um antibiótico na veia, tudo isso. E aí eu cheguei pra enfermagem, até arrumei briga com a enfermagem na época que eu não conhecia direito. Conversei muito bem com a família, que isso é uma coisa que a gente geriatra preza muito, eu acho que todo médico deveria prezar. É ser muito sincero com o paciente, com o familiar, que médico às vezes esconde as coisas e acha que o paciente é ignorante. Isso é uma coisa que eu acho muito errado. É errado. Eu já conheci pessoas analfabetas que eram muito inteligentes e pessoas pós-doutorado que são burras. A verdade é essa. Então, assim, você tem que sempre tentar se fazer entender. Muitas vezes as pessoas te passar a verdade ali para a pessoa, né? Porque até porque, assim, a gente é um prestador de serviço. Sim. Por mais que eu tenha conhecimento técnico, o que importa é a família, né? Sim. Então, eu cheguei com essa família, sentei e falei assim, olha, gente, ela tá muito grave. Na minha opinião, como geriatra, a única chance dela sair do hospital é a gente mandar ela pro quarto. Por mais que, teoricamente, ela estaria mais bem assistida na UTI. Porque era uma UTI daquelas tradicionais, abertas, tudo. E aí piora essa questão da cabeça. Nossa. Eu falei, olha, eu vou conversar com a enfermagem, a gente vai mandar ela pro quarto mesmo ela estando grave, a gente vai manter o antibiótico. A gente, se por acaso ela piorar, paciência, ela tá com 101 anos, é o momento dela falecer. Mas eu acho que a única chance dela melhorar é esse. E aí levamos ela pro quarto, a enfermagem ficou brava, me ligou, doutor, como que o senhor manda paciente com a pressão baixa aqui, precisava estar na UTI? Eu falei, não, eu já conversei com a família, se por acaso ela não melhorar, ela vai falecer, é isso mesmo, mas a única chance dela melhorar é essa. E aí mantivemos antibiótico, soro, tal, papapá. Passou uns 3, 4 dias, estava normal. Normal. Um pouco a cabeça, né, psicológico da pessoa ajuda. Aí mandei ela pra casa com antibiótico via oral antes do que os médicos normalmente estão acostumados, que o pessoal também tem essa cultura de que precisou começar com antibiótico na veia, vai ter que tratar o antibiótico tratamento inteiro na veia. E não é bem assim. Foi pra casa, aí a família me mandava uma mensagem com ela comendo pizza com os netos, cozinhando. Nossa, entendeu? Não tem preço. E aí foi eu sou, não é que eu sou dinheirista, mas assim, eu quero crescer na vida também. Eu costumo ser sério com a questão de valor de consulta, tudo isso porque eu me valorizo. Foi a única paciente na vida que eu acho que eu atendi de graça. Falei pra eles assim, ó, eu faço questão de fazer uma consulta nela de graça daqui uns meses. Fui avaliar ela em casa depois de uns 3, 4 meses, ela tava boazinha, ajustei os medicamentos, tudo. Que legal. Aí acabou que ela veio a ter uma nova pneumonia, ela tinha enfisema, não sei se ela fumava ainda com essa idade, ou se ela tinha parado. Porque eles têm mania de falar, deixa feliz. Bom, mas assim, aí ela teve uma outra infecção pulmonar depois de uns 6, 7 meses e aí veio a falecer. Mas você vê que assim, a gente conseguiu dar uns meses de qualidade de vida para ela. Como a família. Exatamente. Né? Exatamente. E fazendo um cuidado de fim de vida muito digno. Porque mesmo quando ela faleceu junto da família, sem sofrimento, sem o que a gente chama de distanásia, que é fazer o paciente sofrer. Ela viveu então ali mais uns 6 meses. Isso. Poderia ter acabado super ali. Bem, comendo oral, andando, entendeu? Muito bom. Então, tem alguns casos, mas esse é um caso que... E é interessante a gente falar, porque as pessoas às vezes não têm essa vivência, né? De assim, que a gente às vezes, é uma coisa muito interessante do ponto de vista também do podcast. É muito legal o nome do podcast, eu gostei. Que eu já vi N profissionais, inclusive da geriatria, que tem medo de tomar determinadas condutas. E realmente a geriatria não é uma área de médico medroso. Porque, por exemplo, essa paciente mesmo, eu poderia ter levado ela pro quarto, ela ter morrido no mesmo dia. Entendeu? Só que isso que eu comentei é vínculo, é conversar com a família, é você perceber que aquela família sabe que aquele paciente tem risco de morrer sim, né? E fazer coisas que às vezes não são... O risco ela teria lá no quarto ou lá na UTI. Exatamente. E às vezes fazer coisas que não são protocolares da medicina, mas que para aquele paciente você julga que é o certo. Doutor, é o seguinte, está acabando, mas eu quero falar... antes de eu terminar aqui, o que você me diz desses pacientes que hoje em dia tem muitos idosos que estão assim na flor da idade, né? Malham, se alimentam bem, vivem muito bem, né? Deve ser uma alegria para o geriatra, né? Conta aí pra gente, é uma alegria ou não é? Sim, é uma coisa que eu comento muito, assim, né? O envelhecimento
e a questão do idoso, da terceira idade, é uma coisa que não deveria ser da forma que a gente vê, né? Então a pessoa não deve ser definida pela idade, mas sim como a saúde geral dela. Então é isso que eu brinquei antes, mas é verdade isso. Ser velho ou não depende do quão ruim a pessoa envelhece. Mas vamos falar que a gente tem um paciente, que é muito comum hoje em dia, 70 e poucos anos, está totalmente autônomo, trabalha, às vezes é super fitness, academia, bicicleta, tudo tal. Esse paciente não pode ser chamado de idoso na etimologia da palavra, né? Por que passou de 60 e idoso? Tanto é que tem uma tendência, até já teve discussão disso aí na Assembleia, na Câmara, no Senado, tudo, porque assim, as pessoas queriam aumentar a idade, porque na Itália é 65, só que o pessoal perde muito benefício, então é ruim, aí né? Fica nesse impasse, né? Então é complicado, mas assim, deveria a gente não pensar no envelhecimento só pela idade, né? E já, com essa outra pergunta para o final, para a gente finalizar, que eu amei conversar, muito bom, não é só confessar, a gente leva sabedoria para as famílias, dá um entendimento, né, doutor? Qual que é o conselho que você daria para os jovens, pensando já no futuro ali, né? Uma coisa que assim... Envelhecer com sabedoria, com saúde. Calha muito com isso que a gente estava falando dos idosos que envelhecem bem, né? Então vocês podem perceber até por familiares de vocês que envelhecem muito bem, pessoas da mídia, né? Eu sempre dou como exemplo os políticos, né? Assim, pode ver que é muito difícil o político envelhecer ruim da cabeça. Né? Por quê? Muita coisa de papelada, articulação, negocia ali, vai lá, conversa, estresse, tudo. Inteiro. Então até brinco assim com meus pacientes, eu falo, é bom ter uns estressinhos na vida que estimula a cabeça. A cabeça é bom ter problema, né? Então assim, a chave para envelhecer bem é a gente se manter muito ativo. A gente não vê na prática idosos que são parados, que são muito aquele idoso que fica o dia inteiro no sofá envelhecendo bem, né? Então tem essa diferença, né? Ir pra luta mesmo. E tem uma questão até de ânimo também, assim. Pessoas que são mais animadas tendem a envelhecer mais, porque gostam de mais coisas, fazem hobby, fazem exercício. Às vezes demoram mais para ir. E às vezes aposentam, mas continuam trabalhando. Às vezes para de trabalhar, ativa, mas ajuda o filho e vai fazer voluntariado. Não pode parar, né, doutor? Não pode. Quanto mais ativo a gente é a vida inteira, a gente tende a ter uma saúde global muito boa, inclusive da parte mental, né? Que é uma coisa que eu até queria ter falado hoje aqui, mas é tanto assunto que, assim, a gente vê que as gerações mais jovens estão muito ruins da parte mental. Da parte de saúde psíquica, né? Sim. E isso tem tudo a ver com o envelhecimento. A gente fica preocupado como que essa juventude hoje em dia vai ser com 70, 80, 90, 100, porque eles vão viver mais. Só que será que eles vão viver bem da cabeça? Sim. Entendeu? Fica aí a dica. Fica a discussão. Poderia ficar aqui horas e horas conversando com o Dr. Marcos Bellini, mas temos que acabar com o nosso Pode Confessar com Keila Trade. Não percam os próximos episódios. E muito obrigado, doutor. Agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Numa próxima, fico à disposição. Para confessar de novo, né, doutor? De novo, sim. Muito obrigada. Nada.